Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, que aqui nos encontramos? Encontramos já no fim de dia, não é? Nos encontramos aqui no fim deste dia lindo, belo e maravilhoso, dia magnífico das nossas vidas, das nossas jornadas, das nossas caminhadas. Mais um dia que nós tivemos a oportunidade de desbravar. Pois é, porque estamos desbravando um terreno baldio, um terreno ainda em bruto, com muitas intempéries, não é? Nas vossas vidas, com muitos buracos, com muitas pedras no nosso caminho, com muitos desgostos, tristezas, alguns com falta de saúde, outros sofrendo, porque aqui há toda uma condição que nós buscamos para nós de sofrimento das mais variadas ordens. Acima de tudo, Deus nos concedeu esta oportunidade para nós estarmos aqui neste mundo físico, ainda nas nossas capacidades físicas, usufruindo desta bênção divina. Acima de tudo, página do YouTube, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, boa noite a todos. Páginas do Facebook, meus amigos, minhas amigas, também boa noite, desejando, esperando que todos se encontrem bem. Página do WhatsApp, Mundo Espiritual. Todas as páginas são Mundo Espiritual. Mundo Espiritual, página do WhatsApp, onde estão lá esses amigos, amigas, mestres, ninfas, irmãos e irmãs, médiuns. Boa noite a todos, esperando que todos se encontrem bem. Claro que eu sei que isso é impossível, não é? Estarmos todos bem, porque ainda é muita gente, não é? Alguns estarão numa condição mais angustiante, mas acima de tudo, mesmo na condição angustiante, temos que ter o conhecimento de agradecer. Agradecimento a Deus, Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre e a sua Mãe, Maria, a Virgem Santíssima. Agradecer a esses mentores espirituais, guias espirituais que nos assistem, guardam, protegem e iluminam nas nossas mais variadas angústias, tristezas, nas mais variadas condições das nossas vidas, das vossas vidas, quer seja a título de amizades, quer seja uma fase que muitos estarão passando de desarmonia, pode ser a título de falta de saúde, pode ser o emprego, uns é porque têm, outros é porque não têm, pode ser porque não estão ganhando o suficiente, não têm monetariamente o suficiente para fazer face à vida física, poderá ser por a doutrina, poderá ser por divergências convosco mesmo na vossa individualidade, poderá ser por a vossa condição mediúnica, poderá ser nos lares, poderá. Aqui existe tantas coisas. Poderá ser por a partida de um familiar, por a partida de um amigo, poderá ser porque nós estamos numa condição mais negativa, vibrando numa intensidade negativa, puxamos para perto de cada um de vós espíritos sem luz, nada evoluídos, mas são espíritos que fazem parte do mundo espiritual, que
muitos desses espíritos não vêm ao mundo físico para vos causar medo, raiva e arrepios, algum sinal físico. Não. Eles até deixam essas condições no ser físico, muitos desses espíritos sem quererem, sem se aperceberem que estão causando mal. Muitos vêm junto de vós até animar-vos, animar cada um, dependendo da condição que é, dependendo do problema, dependendo da angústia, tristeza, assim a condição de espírito que chega perto de cada um de nós. Hoje foi domingo, não é? Foi. Aproveito já também para desejar a cada um de vós uma linda e abençoada semana, com saúde, paz e alegria. Que os lares onde habite alguma desarmonia, que os mundos espirituais, esses mundos de Deus Pai Todo-Poderoso, possam harmonizar. Que Jesus Divino e Amado Mestre possa sempre dar uma grandiosa ajuda, uma conquista, porque a conquista é vossa. A conquista do melhoramento é vossa, na vossa individualidade. Às vezes as compreensões, nós teremos que saber compreender o outro lado, teremos que saber interpretar às vezes sinais, às vezes não exigir tanto, às vezes perdoar mais, às vezes não criticar tanto, às vezes não apontar muito os defeitos dos outros, porque nós, cada um de nós, na nossa individualidade, somos carregados de problemas. Acima de tudo, estamos aqui, não é, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos? Mais uma vez, aqui estou eu, sentado no mesmo local, agradecer por esta oportunidade. Poderei dizer pouco, poderei não dizer nada, a uns aprofundo mais, a outros aprofundo menos, quer dizer, a uns toco mais, a outros toco menos, mas o tempo que se está angustiando, o tempo que se está buscando para cada um de vós sintonias negativas, seria bom que vós todos se animassem e pensassem que a criação de Deus, ela é imensa. O poder de Deus, ele é imenso, porque Deus na sua infinita sabedoria, bondade, amor, nos dá tudo aquilo que nós necessitamos, porque o nosso mundo ainda está tão com uma falta, o mundo onde nós habitamos está com uma falta tão grande de amor, que de costas voltadas para cada um dos seres físicos, com ódios, raivas, invejas, o mundo vibra. Tem alturas que o mundo vibra numa intensidade tão negativa que afeta os seus moradores. É verdade. E que nós, muitas das vezes, por estar só, nós às vezes poderemos se sentir sozinhos neste mundo, ainda que haja inclusivamente muita gente à nossa volta, não é? Pois é, porque o vosso sentimento de solidão resulta exatamente na condição de não se sentir amada, de não se sentir compreendida. Aqui, a maioria das pessoas do nosso mundo habituou-se, inclusivamente já se habituaram a viver desta forma.
sem sentir, inclusivamente, a solidão, a nossa solidão interior. Em ausência do quê? Da humildade, tolerância e amor. Mas amor verdadeiro, não é? E muitas vezes vós, que estão me vendo, ouvindo, acreditam estar sozinhos nesta jornada, nesta caminhada, quase desmotivados, perdendo o caminhar, perdendo de andar. Mas nós teremos que acelerar sempre o nosso passo para acompanhar os demais. Teremos que, não podemos ficar para trás na jornada evolutiva dos nossos espíritos, não é? Porque nós teremos que obrigatoriamente alcançar o nosso destino. Qual é o nosso destino? É a felicidade, a verdadeira felicidade, que só é possível alcançar através da evolução. Como? No amor, ajudando o nosso irmão. O amor, porque aqui o amor é a única condição que pode inclusivamente encher o vazio interior que está dentro de cada um de vós, o desinteresse, porque cada um de vós há sempre alguma condição, há sempre alguma coisa que vos inquieta especialmente, há sempre alguma coisa, nunca estão totalmente em descanso, em paz. E aqui poderão ser condições, questões fundamentais que vos atormentem constantemente, mas afinal, porque é que essas questões que muitas vezes vos apoquentam, atormentam, elas terão que existir, não é? Porque é que não vivemos só na euforia da alegria? Porque, pois é, muitas vezes vocês se interrogam, não é? Para que nasci? Porque é que eu nasci? O que é que eu vim fazer a este mundo? Se nós viemos com alguma finalidade, se viemos com algum propósito, porque vós muitas vezes não sabem o vosso propósito, não sabem a vossa finalidade, não sabem a vossa jornada, não sabem, mas poderão saber uma coisa tal e qual como eu. É a única coisa, é a única condição que eu sei, é que eu vim evoluir, como todos vós. Como todos vós. Nós viemos só evoluir. A evolução faz parte dos nossos espíritos. Porque anteriormente nós já não adquirimos a evolução desejada e almejada. E então aqui nos encontramos, mais esta vez, para evoluir. Evoluir em quê? Não é? No quê? Como? Ora bem, a evolução é um processo de transformação nosso, de cada um. É um processo de transformação do egoísmo, do ódio, da raiva, da inveja em amor. Evoluir significa essencialmente aprender a amar, não é? Aprender a amar já se está em evoluir, já se está em evolução, porque a evolução existe realmente no amor, na humildade e tolerância. Porém, não é esse amor que vós muitas vezes vê, né, por todo este mundo. Não é esse amor almejado que nós vemos por estes quatro cantos deste planeta.
Nós poderemos nos interrogar, mas afinal, porque é que há tanto sofrimento, não é? Porque é que nós viemos num mundo que tem, inclusivamente, tantas contradições, desde os mais sublimes ao mais atroz e, inclusivamente, destrutivo. Como ódios, guerras, como a fome, como a miséria, como nas várias condições, o sofrimento, a angústia, a tristeza. Vós, cada um de vós, se pode interrogar nessa condição e dizer que, afinal, eu não consigo entender, não consigo compreender que sentido tem toda esta condição. Se tem algum sentido, então esse sentido é aquilo que nós também, cada um na nossa individualidade, teremos que procurar. Teremos que procurar partir em busca dele. Quem não tem essa condição? Porque tudo tem um sentido. Tudo tem um sentido. A evolução, o evoluir, todas as calamidades deste planeta, todas de que nós temos conhecimento, todas as calamidades de que nós muitas vezes comentamos, falamos, muitas calamidades têm quase sempre a mesma origem. A origem é como aquele ser físico, o rico e o pobre, quando parte para o mundo espiritual. Todos passam por aquela condição, que seja rico, que seja pobre, que seja preto, que seja branco. Passam a fronteira do visível com o invisível. Aqui, todas estas condições que eu falei, não é? Têm uma origem. A origem é o quê? É a ausência, a falta de amor. Que nós, na falta desse amor, poderemos chamar, com toda a certeza, poderemos sem errar chamar-lhe egoísmo. Da mesma forma que a soma do egoísmo de cada um de vós, de cada um de nós, de cada pessoa, pode tornar este mundo um autêntico labirinto e um autêntico inferno, como acontece nesta atualidade, não é? E quando esse egoísmo se transformar em amor, a soma do amor de cada pessoa então virá, com certeza, transformará, irá operar a grande transformação no mundo e torná-lo no tão almejado e esperado paraíso que todos nós queremos, gostamos, que todos nós procuramos, não é? Agora depende da nossa vontade de convertermos-nos interiormente o egoísmo em amor, fazer a transformação, a manipulação de energias, como eu sempre digo. As energias puras, boas, elas não se transformam, não se manipulam, porque já são boas, puras. As outras é que nós teremos que manipular. Então, esta a transformação do egoísmo em amor é uma condição que nós teremos que manipular para conseguirmos esta verdadeira mudança. Então, o exterior que nos rodeia, o mundo atual onde nós vivemos, ele irá com certeza mudar como consequência lógica. O mundo físico em que nós estamos inseridos existe para nos ajudar
ajudar a experimentar esse processo de transformação. É como, eu falo sempre, o barro, a argila, para aquela criança que quer aprender a moldar. Nós somos uma peça de barro que nos estamos moldando, criação de Deus, não é? E nós teremos que nos moldar na perfeição, porque é na perfeição que nós melhoramos todas as nossas condições, não é? Então, e aqui a nossa evolução poderá ir até onde? Que sentido, muitas vezes, que sentido tem todo esse esforço se no final de contas, não é? Se nós, no final de contas, termina num processo. Processo esse que é a morte, não é? É, pois é, aqui é que está. A morte, a evolução de cada espírito, de cada ser, para uma maior capacidade de amar, sentir e saber que para maiores níveis de felicidade, que essa felicidade nunca termina. Terá uma continuidade, não termina nunca, porque senão, caso contrário, não teria sentido nenhum, nem significado nenhum, as mensagens traduzidas por os espíritos. Não é? Nunca termina. Não é? Senão não faria sentido. O nosso espírito, não é? Nós, o vosso espírito. Afinal, o que é, por falar em espíritos, o que é um espírito? Afinal, está aqui tanta transmissão de centenas de espíritos. Afinal, o que é o espírito? O espírito é o ser que existe, que vive, que sente. É no espírito que reside a vontade, e a consciência individuais que jamais serão destruídos, apagados. Nós, todos, somos um espírito. Todos nós, humanos, físicos, somos espíritos. Só que, como eu sempre digo, como vós sabeis, só que ligados a um corpo material durante alguns períodos a que nós chamamos de encarnação ou reencarnação. E nesta encarnação, nesta atual, nós julgamos que somos o nosso corpo físico. Mas este é apenas um revestimento de que nós, físicos, nós médiuns, nós homens, nós mulher, é um revestimento que nós precisamos para habitar aqui no mundo físico, para podermos atuar no mundo material. Porque senão, nós, se não fôssemos matéria, não teríamos a condição. Não teríamos a condição. Porque, como eu sempre digo, não é? A mediunidade, Deus deu a mediunidade, capacitou a mediunidade a todos os seres. Mas nem todas as pessoas são médiuns. Uns são, outros não são, não é? A uns aflora a mediunidade, a outros não aflora mediunidade alguma. Afinal, isso depende do quê? Depende também do nosso programa evolutivo, de cada um de nós, do nosso espírito. É uma circunstância a de ser médium que se conhece, se escolhe
antes de encarnar e, quando utilizada corretamente, serve a cada um de vós dessa faculdade para avançarmos todos nós mais rapidamente para a nossa evolução, através da ajuda que nós, cada um de nós, prestamos a outras pessoas. O auxílio, a caridade, esta faculdade está muito relacionado com os atos que o Espírito inclusivamente realizou noutras alturas, noutras vidas, noutras jornadas. Pois é, noutras jornadas, mas nós estamos melhorando, assim esperamos, assim desejamos. E nós, no seio de uma família, não é? Muitas vezes rodeado de uma grande família. Há grandes famílias, há famílias grandes, famílias pequenas, mas nós, dependendo da nossa harmonia e sintonia, nós às vezes poderemos estamos tão aborrecidos, zangados com a nossa vida, a vossa vida, que nós nos poderemos sentir tão sozinhos, não é? Estão no vosso lar, estão na vossa casa, estão com as vossas famílias, estão com os vossos filhos, estão com os vossos amigos, estão na vossa doutrina, independentemente de qual é, estão nos vossos trabalhos e se sentem, às vezes, muitas vezes, tão abandonados, tão só, não é? Pois é, nós, dependendo aqui de alguns fatores, nós poderemos poderemos viver um momento da nossa vida desligados do mundo espiritual. O mundo espiritual é uma constante na nossa vida. Quer queiram, quer não, o mundo espiritual é uma constante da nossa vida. E quando nós nos desligamos do mundo espiritual, temos a tendência realmente de nos sentir sozinhos, de nos sentir ignorantes da nossa ligação com outros seres, outros homens, mulheres, seres que são os nossos semelhantes. Tanto os que estão aqui encarnados, em simultâneo, percorrendo na sua individualidade as suas vidas, conosco, percorrendo as suas vidas, não é? Porque é um pedido deles, como aqueles espíritos que nos apoiam aqueles mentores, guias espirituais, que nos apoiam a partir do mundo espiritual. Nós tornamos-nos inconscientes da nossa missão na Terra e desta forma nos tornamos tão distraídos que nos sentimos sozinhos, não é? Pois é. Nós muitas vezes estamos apenas a atender ao que os nossos sentidos, ao que a nossa mente nos dizem, tão às vezes deliberadamente, do que nós, às vezes a nossa mente, o nosso instinto nos diz uma coisa e nós não compreendemos, não percebemos, porque esta compreensão muitas vezes do nosso espírito, da nossa mente, se dá através do nosso sentimento, para não nos sentirmos sozinhos, para não nos sentirmos tristes, porque a nossa mente nos diz tanta coisa, não é? A vossa mente
vos diz tanta coisa, não é? Então, despertem para a verdadeira consciência da vossa mente, ainda que vós, cada um de vós, se sintam sós neste mundo físico. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, salve Deus, jamais nós estamos sós da parte do mundo espiritual. A cada um de vocês cabe descobrir essa ligação, descobrir essa sútil ligação, essa porta através da qual cada um de vós encontrareis a vossa verdadeira realidade, felicidade. É uma porta nas nossas vidas que apenas a chave do sentimento de cada um poderá abrir. Porque para isso temos de estar conscientizados. Pedi, como disse Jesus, pedi sinceramente, e sereis ajudados no despertar das vossas sensibilidades e reconfortos dos vossos sofrimentos, dos nossos sofrimentos. Porém, nós temos de muitas vezes temos que nos despojar daquela couraça anti-amor para a experimentar. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, será sempre respeitado o desejo de quem quiser estar só e isolado do resto do planeta. Porque Deus, na sua infinita bondade, Ele quer que nós estejamos bem. E já que eu falo em Deus, né? Deus, há muita gente que poderá pensar assim, muito se fala em Deus, não é? Mas há muita gente neste planeta que diz assim, eu tenho sérias dúvidas de que Deus exista. Por acaso já alguém o viu? Pois é, por acaso, todos nós não temos visto já a sua obra, a obra de Deus, o universo, a vida, nós mesmos, cada um de vós. Deus, eu poderia dizer que Deus não poderá estar mais perto de cada um de nós do que já está. Ele não nos obriga a que nós o reconheçamos. Ele não nos obriga que nós nos abramos a Ele. É preciso, meus irmãos, minhas irmãs, é preciso que nós na nossa individualidade, o queiramos sentir, recebê-lo. Todavia, se cada um de vós está à espera de ver alguém como nós fisicamente, da nossa estrutura, com olhos, com cara, braços, pernas, então nós tornaremos muito céticos e ignorantes, porque jamais nós reconheceremos, porque Deus é muito mais que isso. Seria como se uma célula, uma pequenina, uma minúscula célula do nosso corpo, não é? Pois é, uma célula do nosso corpo. Deus é o verbo, não é? Deus é o verbo. Deus se fez carne. Deus é quem manda o sol. Deus é quem manda a noite. Deus é quem manda o vento. Deus manda nas estações do ano. Deus nos dá
condições boas. Deus nos dá tudo, não é? Pois é. A natureza é Deus, o próprio funcionamento, as relações que nós estabelecemos com outras individualidades, na nossa natureza, no nosso conjunto. Observemos, não é? Teremos que observar tudo isso. Então, onde nós poderemos encontrar provas da existência de Deus? Como na célula, não é? Primeiro na nossa própria existência e seguidamente na existência do que nos rodeia. Qual poderá ser a sua origem de um ser que sente e pensa, não é? Consciente da sua própria existência. Simultaneamente tão complexo, não é? Pois é. Não pode ser, nós não poderemos de forma alguma duvidar muitas vezes do poder divino, não é? Porque o poder divino, ele se altera, enfim. O bem e o mal, que definição se pode dar da moral? Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é um dia especial, não é? Hoje é um dia especial. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei. É um livro interessante este. É um livro interessante, mas nós continuaremos a vir aqui a este mundo quantas vezes forem necessárias para a nossa evolução, para o vosso melhoramento. Hoje, neste dia, transportam essas amarguras, tristezas. Hoje, neste dia, transportam. Pensem bem, alguma doença, não é? Que poderá ser passageira, alguma dificuldade física. Acima de tudo, tem uma crença. Acima de tudo, tem uma ideologia. Acima de tudo, tem uma família. Outrora, noutros tempos, não tinham família alguma. Não tinham. Hoje, muita gente continua cometendo os mesmos erros, as mesmas atrocidades, contra o próprio ser físico, contra Deus, contra a humanidade, contra o mundo etérico, contra o mundo dos espíritos, se esquecendo realmente, quando diz assim: eu estou na corrente indiana do espaço, eu sou médium, mas eu conheço tanta gente nesta condição que não pratica nada de amor, que não tem nenhuma tolerância, que não tem nenhuma humildade. Será que está, eu não julgo, não critico, interrogo, será que está fazendo o correto para a vida dessa pessoa? Está no caminho certo? Claro que aqui é uma condição individual de cada um de nós, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Nas várias encruzilhadas da nossa vida, nós encontraremos as tais portas de acesso. Portas essas que só com a força do nosso pensamento, do nosso querer, nós poderemos abrir essas portas e fechar outras, porque não sou eu que vou abrir os vossos caminhos, não sou eu que vou abrir as vossas portas. Vocês podem se situar, sim, como eu, como qualquer ser físico, nessa encruzilhada, mas ao mesmo tempo vem desse mundo etérico muitas correntes, muitas influências, muitos espíritos para influenciar na vossa decisão. E a vossa decisão é que vai ter um impacto nas vossas vidas. Tudo já aqui dentro da lei de causa e efeito, não é? Deixando aqui
o nosso livre-arbítrio estará sempre primeiro, mas dentro da lei de causa e efeito, essas correntes, esses espíritos, essas sintonias, essas emanações, quando nós se encontramos numa encruzilhada das nossas vidas, num caminho difícil, numa dificuldade de escolha de alguma atitude ou reação contra quem quer que seja. Acima de tudo, repensemos se será a melhor atitude que irão tomar para a vossa vida. Que se irão tomar essa atitude, se é a melhor questão que vos irá fazer o contentamento. Porque aqui o facto de estarem na corrente indiana do espaço, de nós dizermos que somos médiuns, pouca influência tem, pouca influência terá. Acima de tudo, é as nossas escolhas, é as nossas obras, é os nossos caminhos, é o que nós deixamos atrás de nós, é o que nós plantamos ontem para recolher hoje. Meus irmãos, minhas irmãs, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, não é aqui não é no mundo espiritual, nos grupos do WhatsApp, não é nos grupos do YouTube, não é nos grupos de Facebook, não, quando eu digo aqui, refiro-me a cada um na vossa individualidade, aqui no mundo físico. Muita gente parte, porque todos os dias chegam novos moradores ao mundo espiritual, partem do mundo físico e todos os dias chegam ao mundo físico novos moradores nesta terra, com novas jornadas, com novos compromissos, com novas evoluções, porque qualquer caminho aqui no mundo físico se trata de uma evolução. Agora, depende do trajeto que nós tomemos para acelerar mais ou menos essa evolução. Se nós trabalhamos muito, pouco, como é que nós fazemos para... O que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos aqui para evoluir? Se sente só, se sente triste no seu lar, na sua caminhada, jornada, porque está agora neste momento ultrapassando uma dificuldade no seu lar, porque partiu um familiar deste mundo físico. Bom, uma coisa nada tem a ver com a outra, não é? Não. Agora, tudo nós poderemos nos conscientizar para cada um de vós a manipulação dessas forças e energias. Buscar para os vossos lares muito amor, paz, serenidade, luz. E para aqueles que partem, nós realmente os amamos, gostamos deles. Não é? O que é que nós poderemos fazer? Nada, porque chegou a hora da sua partida. Chegou a hora da sua continuação, a continuação da sua jornada, do seu caminho. Aqui no mundo físico é que se acabou. Foi bom, foi mau, foi boa, foi má, pois quando se encontrarem, porque aqui no mundo físico até lhe poderão dar palmadinhas nas costas, poderão bater-lhe palmas, poderão sorrir, poderão, enfim, dependendo de muita condição, lembrando aqui, como sempre, Chico Xavier, mas lá, do outro lado, é que nós vamos saber, todos nós, o quanto fizemos e o quanto melhoramos. Não é? É. Meus irmãos, minhas irmãs, 44 minutos, era para ser mais curto este vídeo, mas, acima de tudo,
desejar um lindo e abençoado fim de dia a cada um de vós, onde quer que estejam, na condição que se encontrem. Se harmonizem, não se esqueçam, se harmonizem, se conscientizem que a melhoria e nunca se sintam sós, porque lembremos que cada um de nós sempre somos assistidos por esses mundos espirituais, por os nossos familiares que partiram, por os nossos mentores, guias espirituais, por os nossos amigos. Sempre teremos alguns espíritos perto de cada um de vós para vos ajudar, independentemente da questão. O muito importante é a situação em que vós sintonizam essa força e essa energia, em que padrão energético vibratório se encontram, porque assim depende a condição de espíritos que vêm, para nos ajudar ou para nos prejudicar, para nos levantar ou para nos rebaixar ainda mais. Lembremos-nos do seguinte: nem todos os espíritos que chegam perto de vós são malfazejos. Podem não ser espíritos de luz, podem não ser espíritos evoluídos. E por não serem espíritos evoluídos é que vêm muitas vezes perto de vós para se meter convosco, para se energizar e alimentar dessa energia que cada um de vós transporta, porque dependendo da energia, assim o espírito também. Meus irmãos, minhas irmãs, desejando a todos uma linda e abençoada semana que se vai iniciar, que Jesus Divino e Amado Mestre, que a Virgem Santíssima, que Deus Pai Todo-Poderoso possa a todos iluminar nos vossos lares. Possa Jesus Divino e Amado Mestre, tu que dissestes, onde houver duas ou mais pessoas, te farias presente em espírito e verdade, não é? Acreditando nas tuas santas palavras, aqui estamos invocando o teu santo nome, a tua santa presença para os nossos lares, para os nossos espíritos, para as nossas harmonias e sintonias. Também essa energia de Maria, Mãe de Jesus, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora do Rosário, Maria, para que possa iluminar cada lar, cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga, nas suas mazelas, nas suas dores físicas e espirituais. Acima de tudo, meus irmãos, meus amigos, vos desejo um lindo e abençoado fim de dia. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade sempre nos ilumine, vos ilumine a vós.